Demais. Queridos, desde onde está conosco, literalmente conosco, pastor, professor, reverendo, mestre, doutor já, os 3 doutorados, meu professor do seminário, uma das qualidades dele foi ser meu professor do seminário, e a principal delas, me enviar ao seminário. Então ele diz que até hoje ele pede perdão a Deus, mas graças a Deus foi por isso que eu falei semana passada, um homem sábio, coerente nas suas decisões. E ele era o relator da comissão que me avaliou no presbitério para enviar ao seminário. E aí eu tive o privilégio de ser aluno dele no seminário 2001 a 2004. E graças a Deus ele veio falar ontem com os jovens e ficou com a igreja. De manhã deu uma palavra abençoada e hoje mais uma vez, agora à noite, temos o privilégio de ouvi-lo. Ele está acompanhado da sua esposa que ele vai apresentar daqui a pouco. E tudo que ele falar daqui para frente, ouça apenas a mensagem a partir da leitura bíblica. Vamos orar, pastor? Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. E assim ele se apresenta melhor e apresenta a sua família. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Que privilégio nós temos, ó Deus, de como igreja, reunidos na tua presença, ó Deus, a buscar do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Que nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua unção sobre o teu servo, ó Pai, para que seja instrumento do Senhor nessa noite. Essa palavra que ele estudou, que ele meditou, ó Deus, diante do Senhor, o capacite, Deus, a falar dela nessa noite, ó Deus. Obrigado por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. É um prazer enorme estar com vocês esse final de semana, irmãos e irmãs. Me acompanha a minha esposa, a querida Cláudia. E conosco está o nosso filho menor, João Guilherme, de 9 anos. E hoje de manhã eu falava de questões culturais. Eu e Cláudia sofremos com questões culturais porque nós temos o João Guilherme de 9, mas temos o filho mais velho, o Timóteo, com 26 e a Melina com 23. E a Cláudia fica muito chateada porque às vezes a gente encontra com pessoas e elas perguntam para mim se é o filho do segundo casamento, né? É um pouco constrangedor isso aí, né? Mas é a nossa raspinha do tacho né? E é o que nos acompanha, né? Os outros 2 estão cuidando da vida. Eu queria agradecer muito o final de semana que passei com vocês, agradecer o convite dos pastores, do conselho, obrigado pelo privilégio. Queria cumprimentá-los pelo aniversário da igreja. Não é todo dia que uma igreja completa 135 anos de vida. E isso é bênção, isso é graça de Deus. Eu queria unir minha voz à de vocês em louvor e gratidão a Deus. E eu queria fazê-lo naquilo que eu posso fazer, que é ler a Bíblia e tentar comentá-la e falar dela para vocês. Então, eu os convido a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, onde nós leremos do versículo 11 ao versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Eu os convido a nos colocarmos em pé para a leitura e uma oração em seguida. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deus amado, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, mais uma vez com gratidão, com louvor, com alegria no coração, e ao mesmo tempo, Senhor, com a petição para que Teu Espírito assista a cada um de nós, não apenas a leitura, mas também na compreensão da Tua palavra, mas não apenas a compreensão dela, Senhor, mas na capacidade para que possamos vivê-la.
Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode mover nosso coração, nosso corpo e nossa mente para tanto. É o que nós pedimos a Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Uma está cheia de alegria, a outra plena de tristeza. Uma tem olhares para a frente, para o que virá. A outra olha para o chão, sem coragem de encarar o futuro. Uma tem nele fator de união. A outra encontra nela motivo para a solidão. Uma caminha em direção à entrada da cidade. A outra se arrasta para a saída da cidade. O texto que acabamos de ler se estrutura a partir da presença de duas multidões. A multidão que segue a Jesus e os seus discípulos, diz o texto, numerosa multidão, e a multidão que acompanha uma viúva junto do esquife do seu filho inerte morto. Segundo o texto, versículo 12, grande multidão. E talvez, irmãos e irmãs, não exista na Bíblia um contraste maior do que aquele que o texto constrói e que se apresenta para nós. Se não, imaginem um pouco a multidão que segue a Jesus. Tente imaginar como se configuraria, como se comportaria essa multidão. Certamente alegria, certamente vozes, vozerio, gente falando, homens, mulheres, crianças como as que vieram aqui e fizeram a sua baguncinha, gente falando de suas vidas, gente falando das experiências com Jesus, gente falando do que ouviram de Jesus e como isso transformou as suas vidas, gente falando de ações de poder e portento de Jesus sobre elas, o que efetivamente também transformou a existência delas. Uma multidão que caminha cheia de esperança, uma multidão que caminha cheia de alegria porque está com Jesus, uma multidão que, enfim, vai em direção à cidade e tem, obviamente, em Jesus uma bênção para aquela cidade. A multidão que caminha com a viúva, diz o texto de modo dramático, que a multidão saía da cidade acompanhando o enterro do filho único de uma viúva. O filho único de uma viúva. O filho único de uma viúva. Uma mulher que, abandonada pelo esposo, pela morte, agora vê a morte visitá-la novamente, levando o único bem que possuía, o seu filho, único. Uma mulher sozinha no mundo do primeiro século, no mundo estruturado em sociedade, no mundo onde viver sozinho significa, entre outras coisas, o abandono e talvez a possibilidade da morte próxima. Uma mulher sozinha no mundo. O texto não fala da morte do filho. Talvez, num certo sentido, porque seria doloroso demais falar disto. Afinal, já é muita dor ser viúva. Quanto mais dor ainda ser viúva que perde um único filho. Seria demais dizer, ou falar, ou descrever como se deu a perda. Doença, um acidente, um crime violento, não é dito. Com essa mulher e com o caixão do seu filho, como que numa tentativa de consolo para a solidão dela, caminha uma multidão, caminham pessoas. E de novo não se diz nada sobre elas. O texto nos lança para que pensemos acerca disto. Quem compõe essa multidão que segue e que caminha silente com essa mulher? Provavelmente parentes. Pessoas que no decorrer dos anos acompanharam, vivenciaram,
se colocaram ao lado da mulher em suas agruras? Provavelmente. Provavelmente amigos do rapaz, que sofrem a partida precoce de um amigo que teria muito tempo ainda de convivência, de amizade, de histórias e de experiências para serem compartilhadas e vividas em conjunto. Provavelmente amigos, provavelmente conhecidos e talvez amigos do falecido. Talvez alguns deles que estivessem próximos dela e que de alguma maneira a tentassem ajudar e que agora se uniam nessa caminhada silenciosa e caminhada de morte, caminhada sem retorno. Um filho que vai, seguindo os passos do pai que também já foi. Tente imaginar como que essa multidão caminha. Certamente silêncio, certamente cabeças baixas, certamente tristeza, certamente apenas o barulho, o som de pés e de passos que caminham nessa estrada. É uma multidão que sai da cidade. Porque, claro, numa perspectiva histórica, os cemitérios ficavam fora da cidade. Mas mais do que isso, num contexto simbólico, e talvez aqui o símbolo fale mais do que a própria realidade, é uma multidão que sai da cidade porque ela não tem nada o que fazer na cidade. A cidade não diz nada para essa mulher. A cidade não tem sentido para ela, a cidade não tem nada a oferecer para ela. O que ela carrega em experiência é alguma coisa que a cidade não deseja para si. E, portanto, para ela só resta sair fora, ir para a solidão, ir para o campo, ir para o lugar da morte. Agora imagine a cena que esse texto descreve das duas multidões que caminham, dos dois grupos que caminham, uma vindo para a cidade e a outra saindo da cidade, num certo momento em que elas começam a se cruzar. Imagine a cena. Talvez, na multidão que segue Jesus, um certo constrangimento naquele vozerio todo, naquela algazarra, quando de repente eles veem aquela cena tão triste. Certamente para alguns uma sensação, para além da tristeza, talvez de vergonha, de não poder experimentar aquilo que aqueles experimentavam e muito menos imaginar o que eles sentiam. O fato é que as duas multidões estão se cruzando. Diferentes entre si, sem ponto de contato entre si, senão Jesus. E diz o texto que Jesus, ao ver a mulher, ele para. E diz o texto que ele se compadece dela e fala com ela. Mas Jesus fala a coisa mais imprópria para se dizer nessa hora. Jesus fala a coisa mais sem sentido que alguém pode dizer nessa hora. Não chore. Mas se eu vi alguém com razão para chorar, era essa mulher. E até por isso que ele não fica na fala, Jesus segue agindo. E é interessante porque a impressão que o texto dá é que aquele grupo que seguia a mulher nem se apercebeu disso. Não se apercebeu de Jesus, não se apercebeu da fala de Jesus envolvida e introjetada na sua própria dor. Porque o texto diz que após Jesus falar com ela, ele toca no esquife e param. A impressão é que Jesus segura aquelas pessoas e fala, esperem um pouco. Eles não viram, eles não notaram. A dor era muita. E Jesus é obrigado a segurar aquele grupo e aí então sim, voltar-se para o esquife e dizer, jovem, eu te mando, levanta-te. E ele levantou. E ele levantou, e não só levantou, como ele falou. É interessante que nesse texto nós temos 3 momentos de fala. A fala inapropriada de Jesus, a fala surreal do morto que fala, e por fim, a fala de uma multidão extasiada e perplexa diante daquilo que viu. Ele não só levantou,
como ele falou. E diz o texto de um modo muito sensível, que quando Jesus ressuscita esse moço, Jesus o restitui à sua mãe. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o centro desse milagre, dessa ressurreição, não é o jovem. O centro é a dor da mãe. O que move Jesus para ressuscitar a mulher, o jovem, não é mostrar que ele era Deus, não é mostrar que ele tinha poder, não é mostrar que ele era Senhor da morte, mas a sensibilidade do seu coração diante da dor de uma mãe. Ele o restitui à sua mãe. Claro que essa ação de Jesus gera uma perplexidade enorme em todos que ouvem e, mais do que isso, que presenciam a cena. E o texto nos diz que todos dizem, possuídos de temor e glorificando a Deus, dizem, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Isso que ele fez é uma coisa de outro mundo. Tem que ser um homem que representa a Deus entre nós. Consequência. Jesus continua caminhando em direção à cidade. Jesus e o seu grupo. Mas o grupo que saía com a mulher da cidade em direção ao cemitério não vai mais para lá. Não há o que fazer lá. Afinal, não tem morto para enterrar. Então, essas duas multidões tão díspares, tão opostas, tão contrastantes, se unem e se transformam num só grupo, que é o grupo daquelas pessoas que são impactadas por Jesus e que se unem a Ele e que retornam para a cidade. Jesus vai à frente deles. E pensando nesse texto, irmãos e irmãs, numa data como esta, celebrativa, e pensando na gente como igreja e na gente como grupo de discípulos de Jesus, a gente pode dizer que o texto representa para a gente, na nossa leitura, na nossa busca de atualização, esse texto representa de modo dramático a presença do povo de Deus, a nossa presença no mundo e numa sociedade de tristeza e de sofrimento. Nós cristãos somos a multidão que caminha com Jesus. Jesus nos une. Jesus dá alegria para nós. Jesus faz coisas maravilhosas entre nós. Por isso a gente caminha alegre. Por isso a gente tem paz. Por isso a gente compartilha a vida. Por isso a gente tem prazer, não só em servi-lo, mas em sermos igreja. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos experimentando dessa graça maravilhosa que nos atende de modo particular. Mas que ao fazer isso se manifesta multiforme e assombrosamente atrativa. A viúva e o seu filho morto, bem como a multidão que com eles está, simbolizam um mundo sem Deus, simbolizam um mundo sem Cristo. Por quê? Porque a morte na Bíblia, mas também na sociedade em geral, a morte é o símbolo mais profundo de uma realidade inescapável, que atinge a todos. Mas atinge a todos com consequências diferentes. Porque a morte que atinge o cristão tem um sentido. A morte que atinge alguém sem Jesus tem outro sentido. E por isso mesmo é que nesse texto a morte representa aquilo que a sociedade é sem Jesus. Mas, como disse, Jesus é o elo que une os dois grupos. Só Ele pode fazer isso. Só Ele é capaz de fazer isso. Só Ele faz isto. Mas tem um detalhezinho aqui. No texto, apenas Jesus se compadece da mulher. E talvez a gente possa pensar, não, mas o texto fala isso porque só Jesus pode fazer alguma coisa, mas não é assim. A gente não está falando em capacidade de operar um prodígio. A gente está falando em capacidade de ter sensibilidade para notar as coisas que nos cercam. Só Jesus
nota a dor da mulher. Mais ninguém. Ninguém na multidão que com ele caminha. Ninguém entre aqueles que se alegram por terem recebido bênçãos dele. Ninguém daqueles que sentiram seus corações serem renovados e aquecidos pelo seu ensino. Ninguém se compadece. Coisa estranha. A multidão que se alegra com Jesus não consegue ter compaixão como e com Jesus. E me parece que esse é exatamente o desafio que esse texto traz para nós. Não apenas a gente se alegrar com a possibilidade de que Jesus pode fazer o que Ele quer e transformar vidas e fazer coisas inimagináveis. Mas o desafio para que nós nos associemos com a sensibilidade que move o coração de Jesus. Jesus tocou o esquife. E claro, a gente sabe o que isso significa. Na cultura daquela época, no judaísmo, tocar no morto significava tornar-se impuro. Mas para Jesus não importava isto, porque ele tinha invertido esse jogo. Ele não tornava-se impuro, pelo contrário, ele levava pureza para o impuro. Ele levava vida para o morto, ele levava saúde para o doente. Porque para Jesus sempre o que valeu era a vida humana, acima de tudo. Mas é possível que aqueles que o seguiam não pensassem exatamente assim. Afinal, eles estavam imersos no judaísmo, e o judaísmo era cheio de regras e de normas de purificação e de isolamento da sociedade. A lei judaica trazia santidade pelo fato de isolar as pessoas, e não por movê-las à compaixão. E sabe que se a gente pensar um pouquinho, talvez a gente também se mova nesse tipo de contexto. Talvez nós também criemos leis que nos tornam bons religiosos, mas pessoas péssimas para tocarem esquifes. Talvez nós sejamos, ou estejamos, ou vivamos mais preocupados com a nossa pureza do que necessariamente com a preocupação de exercermos misericórdia como Jesus exerceu junto aos que sofrem nesse mundo. A ressurreição do jovem gera surpresa e temor em todos, inclusive entre aqueles que estavam com Jesus. E aqui é um dado interessante, porque quando a gente lê os evangelhos, há um grupo de pessoas que não se surpreende com aquilo que Jesus faz. São os religiosos. Os religiosos não se surpreendem. Eles se escandalizam, eles questionam, eles discutem, eles sempre têm alguma coisa a colocar naquilo que Jesus fez. Eles dizem, quem pode perdoar pecados senão Deus? Quando Jesus diz que os pecados do paralítico estavam perdoados. São eles que ficam escandalizados quando Jesus restaura a mão seca de um homem no sábado e começam a conspirar para matar Jesus. O religioso, ele não se alegra com aquilo que Jesus faz. O religioso não se alegra com a graça, porque a graça sempre surpreende, a graça sempre extrapola aquilo que a gente pensa e imagina. O religioso se alegra com a lei. E aqui está um critério bacana para a gente pensar a vida. Se aquilo que traz alegria para mim são as normas e preceitos que eu sigo, eu não sou discípulo de Jesus. Eu sou um neo-judeu, um neo-fariseu, vivendo muito distante daquilo que a graça propõe para mim. O seguidor de Jesus não, ele sempre se surpreende. Mesmo que ele conheça, ele sempre tem algum impacto para receber na vida daquilo que ele vê Jesus fazer. Por mais que o discípulo conheça Jesus, ele sempre vai se surpreender com aquilo que Jesus faz. E ele sempre vai se alegrar com isso. Agora, se a gente perde essa capacidade de surpresa, se a gente perde a capacidade de esperar coisas novas que o Senhor faça, então a gente está vivendo muito mais como pessoas religiosas do que como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E esse texto traz para mim sempre uma grande inquietação. Quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando,
Onde estão as multidões com seus esquifes, as suas viúvas e os seus filhos mortos? Onde eles caminham? Por que eu não consigo identificá-las? E sabe por que isso é importante? Não necessariamente porque, e também por isso, claro, porque ao identificá-las eu posso tentar agir como Jesus. Mas há uma outra razão menos nobre, mas igualmente importante. Eu e você, nós como igreja, precisamos identificar essas multidões, porque são elas que nos definem. Nos definem e nos redefinem. Porque definir igreja a partir de si mesma é um engano. A igreja não se autodefine. A igreja se define a partir daqueles para quem ela atua. Não somos nós que falamos de nós mesmos, são os outros que falam de nós. Não somos nós que dizemos, eu existo como igreja, são os outros que dizem. Eles são um bando de gente que segue Jesus, que faz coisas estranhas e maravilhosas. Afinal, a igreja sem o sofredor, sem o pecador, sem o perdido, não é igreja. Imagine. Um mundo que não precisa do evangelho também não precisa de igreja. Por fim, me parece que a gente precisa, mais do que nunca, aprender a tocar em esquifes. Nós precisamos, mais do que nunca, restituir filhos a viúvas. Nós precisamos, mais do que nunca, levar pessoas a dizerem como dizem no final desse texto: Deus visitou o seu povo. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos cantar o hino de número 198, celebrando esta visita, mas ao mesmo tempo o desafio para cada um de nós. 198.
a última estrofe diz: segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão e proclamai a grande redenção. Que de fato a igreja continue caminhando e que Araraquara e a região as regiões onde nós atuamos, tem exatamente essa reação daqueles que estão ao nosso derredor, de que Deus tem visitado este povo. Esta é uma palavra que nós precisamos guardar no coração. Compaixão em demonstração de que Deus tem nos visitado. Eu quero convidar alguns irmãos para representar e interceder por irmãos que nós estamos orando. Irmão Odila, irmão Sebastião, família Arruda, família Pedroso, a mãe da Edmeia, a Ana Arruda, a Cris do Rinaldo, o pai da Talita, o Azaé e o Arinâncer estão com problema de estomatite. E a irmã Jucides. E tem muitos outros irmãos, eu queria convidá-los para vir aqui à frente, se você tem alguma intercessão, para colocarmos diante do Senhor. E agradecermos a Deus pelos desafios que Ele trouxe aos nossos corações nesse final de semana. Ontem, hoje de manhã e agora à noite, pela vida do pastor Leonel. Queremos de todo o coração louvarmos a Deus pela vida desse irmão e pelos desafios que Deus trouxe aos nossos corações por intermédio dele. A Edilaine também está com problema sério. A Elda também está com a gripe muito forte. Irmão Walter, a irmão Valdir. Então vamos colocar diante do Senhor cada um e vamos orar ao Senhor. Nós tivemos 27 conexões em Araraquara, 18 não foram detectadas, 9 em São Paulo, 8 em Ribeirão Preto, 2 em Uberaba, 2 em Sorocaba, 2 em Osaka, 1 em Uberlândia, 1 em Joinville, 1 em Bauru, 1 em Jundiaí e 1 em Nova York. Total 73 conexões. Nós temos um visitante aí que foi notado, o Wilson Pereira, está conosco. E vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo precioso na presença dEle. Um Deus que se mostra através da sua igreja. Um Deus que age através da sua igreja hoje. Um Deus que precisa ser conhecido como um Deus de compaixão, de misericórdia. Vamos orar. Deus querido, em primeiro lugar, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Que às vezes, ó Deus, nós perdemos-nos na beleza do milagre que o Senhor manifestou naquele dia. Mas nos esquecemos sim, ó Pai, do que nós representamos hoje no mundo. A quem nós representamos hoje no mundo. Por isso, ó Pai, que esta palavra seja uma palavra desafiadora para o meu coração, para o coração de cada pessoa que ouviu. Que o Senhor esteja dando-nos um coração igual do Senhor, cheio de graça, de compaixão, um coração dilatado em direção à miséria do outro, às dificuldades do outro, à morte do outro, à tristeza do outro, Senhor. Deus, ajude-nos como igreja do Senhor
Porque como teu servo diz, se nós como igreja não dilatamos o nosso coração, como representantes legais do Senhor, não tem razão por estarmos aqui. O sofrimento há, Senhor. Às vezes nós não fazemos isso. Por isso, ó Pai, ajude-nos como igreja. Uma igreja que está fazendo a sua história hoje. Para que amanhã ela vai ser lembrada desse tempo agora. E que esse seja um tempo em que a igreja seja lembrada como atos de misericórdia e compaixão em direção aos que sofrem. O vizinho, o que trabalha comigo e dentro da própria casa, das nossas casas. Deus, ajude-nos a termos esse coração compadecido, dilatado em direção aos outros. Pai querido, obrigado por tudo quanto o Senhor tão bondosamente falou aos nossos corações nesse final de semana. Que os jovens, ó Deus, sejam desafiados pelas palavras dirigidas a eles ontem. E que a igreja no todo seja desafiada pelas palavras que o Senhor ministrou aos nossos corações ontem, hoje de manhã e agora. Que o Teu Espírito Santo nos capacite para vivenciá-las, historificá-las através da nossa própria história. Também, ó Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Temos irmãos nossos com dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamentos, indecisões, decisões a serem tomadas. Pai, visite a cada um em nome de Jesus. Visite a cada um que está conectado conosco via internet. Invada, Senhor, esses corações com a Tua graça, com as Tuas misericórdias. Deus amado, nós precisamos do Senhor. Todo o tempo. Sê, portanto, Deus, a nossa força e o nosso escudo. O nosso guardador. Para que a cada dia o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Pai, também pedimos uma bênção especial sobre o pastor Leonel, sua esposa e seu filho, que estão voltando agora, Senhor, de volta à sua casa em Campinas. Abençoe-os ricamente. Leve-os debaixo do Teu paternal cuidado. Fica conosco, Pai. Orienta-nos em nome de Jesus a vivenciarmos essas realidades que aprendemos nessa noite. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.